Nesse vídeo, vamos analisar as questões de biologia da prova do Enem, no ano de 2012, aplicação PPL. Se o vídeo ficar muito longo, você pode acelerar a velocidade de reprodução para economizar tempo. A gente começa com uma questão bem simples, que fala sobre biocombustíveis. Para a resolução dessa questão, a pessoa teria que ter um conceito básico de bioquímica, sobre carboidratos, glicídios. Basicamente, ela vai contextualizar na parte do texto, né? A produção do etanol a partir de uma matéria-prima, e que a matéria-prima mais eficiente para a produção do etanol, ela seria constituída de moléculas de glicídios, quanto mais simples, melhor, né? Então o comando vai dizer, o vegetal que apresenta maior eficiência no processo da produção do etanol seria, dentre as alternativas que foram oferecidas. Bem, então reparem que as alternativas trouxeram diferentes tipos de glicídios, moléculas de maior ou menor complexidade. A letra A fala de amido, a letra B fala de celulose, a C fala de glicogênio, a D fala de quitina, que é um polissacarídeo menos comentado, né? Porque ele compõe ali alguns componentes de fungos e até mesmo o exoesqueleto de artrópodes, mas ele acaba sendo menos citado. E no final a letra E fala sobre sacarose. Desses aqui, o mais simples seria a sacarose. É um conceito muito básico da bioquímica, né? A constituição de determinados glicídios. A gente vê aqui a diferença. A sacarose ela é uma molécula simples, composta por uma glicose e uma frutose. Então você junta uma glicose com uma frutose, faz uma ligação glicosídica, forma uma sacarose. É o açúcar de cozinha, aquele que a gente usa mesmo para adoçar qualquer coisa. E aqui eu coloquei uma imagenzinha menos detalhada, talvez não dê para ver o detalhamento, mas isso aqui é, por exemplo, uma cadeia de amido, e cada um desses pontinhos azuis aqui seria então uma glicose. Então repara como é que o amido ele é uma cadeia mais complexa, né? Ele é um polissacarídeo. A sacarose então é um disacarídeo, 2, né? E o amido então um polissacarídeo, assim como o glicogênio também. E repara como é que o nível de complexidade estrutural pode variar, né, de uma para outra. Mas o que a gente não consegue deixar de reparar aqui é como que o amido, o glicogênio e outros polissacarídeos, né, são mais complexos do que a sacarose. Então a sacarose é o mais simples que o texto colocou, né? E seria então o mais eficiente. Eu coloquei também aqui uma tabela da prova de 2007, questão 58 e 59. Quem assistiu aí, quem refez a prova lembra. E basicamente nessa questão o Enem também explorava a maior eficiência da cana-de-açúcar frente ao milho na produção de etanol. Então aí, né, a tabelinha trazia várias informações, né, como que a produção é mais eficiente, né, você produz mais etanol por hectare com cana do que com milho, fora o gasto energético que é menor. Então assim, só para recapitular mesmo, né, que o mesmo tema voltou por uma outra roupagem em provas posteriores, e isso pode acontecer de novo no futuro. Então, saber sobre produção de combustíveis, entender a matriz energética de determinado país, energias renováveis, produção de energia de uma maneira geral, e também entender questões aqui, né, da química orgânica, a construção dos carboidratos, né, tudo isso assim, vai a pessoa juntando, montando um quebra-cabeça, resolvia a questão. A questão 48 também é simples, também traz uma temática de meio ambiente aqui. Vai falar de desenvolvimento sustentável, vai falar sobre recursos renováveis. E basicamente ela está discutindo qual seria uma matriz energética apropriada para uma cidade que quer se desenvolver, né, dentro da lógica do desenvolvimento sustentável. E ela vai dar aqui 5 opções. Repara que algumas começam com carvão, petróleo, né, energia nuclear. Por ter, como essa cidade quer ser uma cidade sustentável, eu eliminaria as alternativas que falam de carvão e petróleo aqui no começo. Porque são matrizes não renováveis, né? São combustíveis fósseis não renováveis. Então, se uma cidade quer ser sustentável, ela deveria começar por uma matriz energética renovável. Então, eu ficaria entre B, C e D. Mas dentre a B, C e D, qual seria a mais apropriada, a que realmente entrega ah, o maior serviço sustentável para o seu desenvolvimento? Seria a letra D, né? Começa com a matriz renovável, tem aqui, né, toda a complexidade do processo, mas o lixo orgânico é reciclado, porque provavelmente vira adubo, fertilizantes, né? Os resíduos inorgânicos, plástico, imagino, né? Plástico, vidro, metal, também são reciclados. Então, assim, uma ênfase na reutilização, na reciclagem. E no final, uma poluição e produção de lixo reduzidos. Então, essa cidade aqui estaria, pelo menos dentro da lógica do desenvolvimento sustentável. A questão 51 vai falar de evolução, vai trazer aqui Darwin, né, e o desenvolvimento da teoria de seleção natural e tudo mais. Essa aqui é uma questão que eu considero que ela já tem um nível mais complicado, porque a pessoa tem que ter estudado realmente o tema, é, porque ela vai perguntar aqui uma minúcia do progresso, do desenvolvimento da teoria, uma dificuldade que Darwin teve, e que se a pessoa não leu o mínimo possível, não estudou minimamente o conteúdo, assim, é difícil,
Não diria que é impossível, mas é difícil a pessoa acertar isso aqui sem chutar. Basicamente, ela vai falar, né, vai contextualizar toda a história e vai perguntar o seguinte: o que esse autor, Darwin, não conseguiu demonstrar em sua teoria? Qual foi um detalhe de tudo que Darwin falou que ele ficou devendo explicar como aquele processo especificamente acontecia? Bom, a gente poderia falar de muitas coisas aqui, né, porque ele falou sobre muitas coisas, mas especificamente a origem das variações entre indivíduos. A teoria de Darwin ela era sustentada, ela precisava, ela requeria uma quantidade, um aporte de variação virtualmente infinito para justificar, né, a especiação da forma como ele concebia. Inclusive, a seleção natural ela teria que agir nessa variação, mas ele nunca conseguiu oferecer um modelo adequado para como essa variação se originava nos seres orgânicos. Então, ele ficou devendo isso. Eventualmente, com o desenvolvimento dos estudos em genética, a gente ficou sabendo, né, de mutação, recombinação, né, enfim, uma série ali de processos que acontecem no nível do gene, do DNA, que Darwin não sabia porque ele nunca teve, né, contato com o que a gente sabe hoje de genética. Naquele tempo, o conhecimento era mais limitado nesse sentido, então realmente ficava uma coisa de mistério, assim, né, de onde vinha essa variação. Ele esboçou lá algumas coisas, ele flertou um pouco com Lamarck até, mas não, né, não foi bom. Enfim, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa da sobrevivência dos mais aptos, tá? Pra não pensar que seleção natural é a sobrevivência do melhor. Ela é a sobrevivência do mais adaptado num determinado momento, numa determinada situação, circunstância, né? Num determinado ambiente, com base no que tem ali de concorrência, de competição, de interações ecológicas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não pensar que seleção natural seleciona os melhores. Não, é o que está mais adaptado num determinado momento. Enfim, em relação ao crescimento da população, ele flerta ali com as ideias de Thomas Malthus, de crescimento populacional. Ele usa isso como uma referência, né? Herança de características dos filhos, características dos pais pelos filhos e existência de características diversas. Eu não acho que esses dois assuntos aqui necessariamente eram colocados em dúvida no tempo de Darwin. Eu acho que isso aqui era meio que senso comum, se é que eu estou interpretando isso aqui de forma correta. Eu não acho que existia discussão de que os filhos herdavam características dos pais. Eu acho que não se tinha ainda muito bem um mecanismo de herança. E aí Mendel, do outro lado lá do mundo, estava trabalhando em mecanismos de herança, né? E Darwin nunca teve contato com ele, então os dois não trocaram figurinhas. Mas enfim, estava se discutindo mecanismos sobre como determinada coisa acontecia, mas que isso aqui acontecia, não se tinha muita discussão. A questão 54 vai trazer um tema também recorrente no Enem. Repara que ela faz aqui uma contextualização. Vocês sempre podem pausar o vídeo aí para ler com calma, né? Ela coloca aqui uma cadeia alimentar que começa ali no milho, produtor, né? Gafanhoto, consumidor primário, sapo, consumidor secundário, cobra, consumidor terciário, gavião, consumidor quaternário, caso ele coma a cobra. E aí ele vai falar aqui, né, sobre um determinado composto químico, um inseticida, se eu não me engano, DDT, né? Que, defensivo agrícola e tudo mais, que uma vez em contato com os seres vivos, ele vai se acumulando na cadeia alimentar, né? E a questão vai estar querendo saber justamente assim, onde é que vão estar as maiores concentrações desse composto químico, em qual desses componentes da cadeia alimentar. É um tema que a gente já viu muitas vezes, né? É a biomagnificação. Vai estar no gavião, que é o predador de topo de cadeia, é o nível mais alto da cadeia alimentar. Então é nele que vai se acumular a maior parte as maiores concentrações de determinado composto químico não biodegradável. A questão 56 vai trazer aqui um tema de biorremediação, então envolve meio ambiente, ecologia, né? E repara que nós estamos no ano de 2012, né? Aqui a gente está na aplicação PPL. Na aplicação regular, a questão 55 desse mesmo ano trouxe também o tema da biorremediação, sobre outro enfoque lá, né? Então, revejam lá a prova de 2012, aplicação regular. E basicamente, assim, a resolução dessa aqui é a mesma daquela outra lá. Ele vai colocar aqui um impacto ambiental e a utilização de micro-organismos para atuar na remediação desse derramamento de petróleo aqui. Então, o que você espera de um micro-organismo para atuar na remediação de um derramamento de petróleo? Que ele seja capaz de utilizar hidrocarbonetos, constituição do petróleo, né, em seu metabolismo, metabolizar o petróleo, os hidrocarbonetos, e liberar no ambiente compostos menos poluentes, certo? Compostos mais simples e, de repente, até mesmo aproveitáveis por outros organismos, como nutrientes e tudo mais. Então, assim, basicamente era isso. Na questão 57, novamente aqui, produção de etanol, então combustíveis, é um tema, né, que durante as questões, as provas do Enem sempre trazem alguma coisa de energia, de meio ambiente, energia, combustíveis renováveis. Então repara que tema é importante, né? Aqui uma bactéria foi modificada geneticamente para ser utilizada no final das contas, né, para produzir, para trabalhar na produção desse etanol, de forma laboratorial, né, de forma até em escala industrial.
O etanol, em geral, é produzido a partir da biomassa vegetal, especialmente a cana-de-açúcar, como a gente já viu, né? Então, assim, qual seria, então, digamos, um benefício dessa nova tecnologia, como o comando pede, né? Ah, um experimento. Qual seria, então, o benefício dessa tecnologia? Ela, no final das contas, reduziria o consumo de água doce em comparação com, por exemplo, a plantação de vários hectares de cana-de-açúcar que exigem muita água ali, né, para irrigar a plantação e tudo mais. Então, essa questão aqui enfocou na economia de água. A bactéria exigiria muito menos gasto de água, né, para a produção dessa matéria-prima. Então, repara que é uma discussão que ela é feita assim, de forma bem rasa, né, de forma bem superficial, não tocando realmente nas complexidades que envolvem essa tecnologia e tudo mais. É um estudo, é uma experiência, e essa seria uma das vantagens que ela traria. Ela certamente não vai aumentar a extensão de área continental cultivada, muito pelo contrário, reduziria, né? Ela não aumentará a captação de CO2. Um dos benefícios da utilização da biomassa vegetal para produzir combustíveis, os biocombustíveis, né? É justamente porque a biomassa vegetal capta CO2 da atmosfera, que depois acaba voltando na queima do combustível, mas essa biomassa, então, assim, provoca essa ciclagem do CO2 e isso acaba sendo algo ecologicamente e ambientalmente benéfico. Por isso que o biocombustível, né, a partir da biomassa vegetal, é tido como um combustível renovável, de fonte renovável. E, sobretudo, ambientalmente melhor, né, mais eficiente. A questão 60 traz um tema que eu considero até complexo da genética, né? Teste de paternidade, comparação de DNA, traçar parentesco. Só que a forma como geralmente o Enem e os vestibulares cobram isso é de uma forma tão simples e tão simplificada. Basta a pessoa dominar a ideia, né, a lógica de como ler esse diagrama aqui, que a pessoa resolve a questão facilmente. Geralmente é uma questão que eu considero até fácil, né? Uma questão que, se a pessoa dominar como se lê isso aqui, a pessoa geralmente não tem dificuldade nenhuma em resolver uma questão dessa. Então, para traçar o parentesco, eles pegam aqui regiões genômicas, ah, pegam alguns alelos dessa região genômica e comparam esses alelos entre um filho, a mãe e um possível pai. E com base nessa comparação, eles traçam então uma probabilidade de parentesco, especialmente, né, que se é um teste de paternidade, eles querem saber se o pai é o pai ou não da criança. E quanto mais similaridade nesses alelos, entre esses alelos nessas regiões genômicas, maior a probabilidade de paternidade. Então, geralmente, quando bate ali os famosos 99,99%, geralmente já dá para concluir que existe ali uma relação de paternidade. Podem haver erros? Certamente podem, mas, assim, essa confiança de 99,99% geralmente é tida como, assim, como bate o martelo e diz, é o pai, e aí, né, tem todas as implicações legais ali. Eu não vou nem entrar muito na complexidade disso aqui, porque certamente, né, se a gente for discutir os méritos e tudo mais, é uma discussão super profunda, super rica, mas aqui a gente tem que ser objetivo. E basicamente a questão quer saber o seguinte: dentro disso aqui, quais desses alelos presentes no filho ele herdou obrigatoriamente do pai? Então aqui está o filho, o pai. Qual desses alelos aqui ele herdou necessariamente, obrigatoriamente do pai? É só a pessoa ir comparando, né? Pode colocar uma folha de papel assim e ir revelando linha a linha que a pessoa chega na resposta. Basicamente é isso, né? Se você olhar aqui, o filho tem esse alelo aqui, a mãe não tem e o pai tem. Repara que ele não tem esse alelo aqui, e a mãe também não tem, mas o pai também não tem. Então não dá pra dizer se ele herdou do pai ou da mãe. Do pai ou da mãe. E por aí vai, né? É só repetir isso para todas as regiões genômicas, para cada alelo, e a pessoa no final chegaria à resposta letra B, 24213, enfim. Depois olhem com calma aí. A questão 62 traz um tema da histologia, que foca, né, no estudo de tecidos e também células especializadas nos determinados tecidos. Então ela vai trazer uma tabela aqui com tecido ósseo, tecido conjuntivo denso, conjuntivo frouxo, tecido epitelial de revestimento, tecido muscular estriado esquelético. É interessante fazer uma revisão, né, sobre cada um dos tecidos do corpo. Aqui ela vai colocar, já dá meio que, né, já dá assim a organização, características principais de cada tecido, então ela não vai focar em nenhum tipo de conceito específico de cada tecido, mas ela vai perguntar o seguinte: qual desses tecidos aqui, estruturalmente falando, né, funcionariam como uma barreira contra agentes invasores? Então, quando a gente estuda imunologia, por exemplo, a gente fala sobre isso. A gente fala sobre a função desse tecido na barreira contra invasores, patógenos, enfim. E também para evitar a perda de líquidos corporais. A gente estuda isso em evolução, né? Quando os seres vivos saem do ambiente aquático e vão para o ambiente terrestre, eles têm que desenvolver diversas características. As plantas, por exemplo, desenvolvem uma cutícula, né, para evitar a perda d'água. E os animais desenvolvem um tecido epitelial, um tecido de revestimento epitelial, né? Que acaba ajudando, tanto na proteção imunológica, como também na retenção de líquidos corporais. Então tá aqui, né, células intimamente unidas entre si, podendo formar uma ou mais camadas. Então, além dessas células estarem muito juntas, pouco espaço intercelular, né?
elas ainda por cima estão dispostas em várias camadas, o que diminui ainda mais a possibilidade, dificulta ainda mais, né, a passagem ali de algum patógeno e também evita também a perda de água. Lembrando que aqui a gente não está falando de resposta imune, é uma proteção, é uma barreira imunológica. A resposta imune, aí a gente já teria que entrar em tecido sanguíneo, né, que é um tecido conjuntivo, mas aí já seria uma outra discussão. Aqui a gente está falando apenas de uma barreira física mesmo contra a entrada de patógenos e não de resposta imune. A questão 65 também aborda um tema recorrente, que é a questão da energia das usinas termoelétricas de produção de energia elétrica. E aqui ela vai sempre, né, com um enfoque um pouco diferente, assim. Dessa vez ela quer saber um problema enfrentado, né, por países. Um dilema que esses países que adotam uma matriz energética a partir de termonucleares, qual é um dos dilemas que eles têm durante esse processo desse tipo de produção de energia. Nesse caso aqui seria o destino final dos subprodutos das fissões ocorridas, né? Os rejeitos nucleares formados a partir, né, da ação ali do motor da usina. Vai ter uma reação nuclear de fissão nuclear acontecendo nesses reatores. E esse combustível, vamos colocar assim, nuclear, ele tem uma vida útil. Em algum momento ele perde, né, a potência dele. E tem que ser descartado e colocado. Tem que ser substituído, né, por um que ainda. Enfim, eu nem entendo muito do processo, mas eu tô falando assim, né, genericamente. Só que o que faz então depois com esse rejeito nuclear que é tirado ali dos reatores? Não tem muito o que fazer, né? A pessoa acaba. Eles têm ali alguns procedimentos, mas nada disso realmente é o melhor, é o adequado. É o que dá pra fazer, é o que dá pra fazer hoje em dia. Pegar, isolar num container de chumbo, algum material bem denso, e muitas vezes enterrar no chão ou jogar no fundo do mar, eu nem sei exatamente também. Eu acho que eu sonho com um dia em que a gente vai ter tecnologia suficiente para pegar esses rejeitos e até o lixo também, o urbano, doméstico que a gente tem, que a gente produz, né? E mandar tudo pro espaço. O que não der para ser reciclado, reutilizado, a gente vai pegar e simplesmente botar num foguete e mandar pro espaço. Seria ótimo, né? Se desse para fazer isso. Será que o que eu tô falando é tão absurdo assim? Claro que existiria o risco de você colocar o rejeito nuclear num foguete, o foguete explodir e você ter uma chuva enfim, de compostos nucleares na atmosfera. Enfim, a gente sempre tem que estar pensando, né? Sempre vai ter um impacto, sempre vai ter um possível impacto, mas a gente tem sempre que estar buscando alternativas, novas formas de. Porque o rejeito nuclear ele é bem difícil de você lidar com ele. Porque é uma coisa, né, que não tem controle, você não tem como cessar a reação nuclear. E o que vai fazer com isso, né? Esse que é o grande dilema. Ainda hoje em dia é um grande dilema. Bom, a questão 63 traz aqui um tema de fisiologia. Vesícula biliar, né? Algumas pessoas que têm cálculos biliares acabam tendo que remover a vesícula, né? É uma alternativa. A pessoa pode fazer a cirurgia de remoção da vesícula biliar, que tem a função de armazenar o que é a bile. E a bile é produzida onde? No fígado. Então a vesícula biliar ela armazena a bile que é produzida no fígado. E essa bile é liberada durante o processo digestivo para ajudar na digestão ali de um determinado componente da nossa alimentação. Se você remove cirurgicamente a vesícula biliar, que armazena uma quantidade, né, ali de bile para ser liberada no momento exato do processo digestivo, o que você pode então perder ali de eficiência nesse processo? Essa remoção retardará o quê? A digestão de gorduras, certo? A bile então ela tem uma função, ela é liberada, produzida no fígado, liberada pela vesícula biliar durante a digestão, para ajudar ali na quebra das gorduras. Essa é uma etapa da digestão. E, enfim, isso acaba retardando porque a bile não vai mais ficar. Você não vai conseguir mais armazenar uma quantidade interessante de bile para liberar ao mesmo tempo durante a digestão. Então, assim, isso ainda vai ter contato, porque a bile não para de ser produzida. Repara que a letra B coloca produção de bile. Não, a bile vai continuar sendo produzida no mesmo nível, porque é o fígado que opera isso. Só que ela vai assim, sendo produzida e liberada continuamente. E não vai ter mais aquele fluxo de bile concentrada, né, durante a digestão da gordura na hora que o alimento passa pelo intestino. Então, assim, é isso que praticamente a pessoa perde. Essa eficiência, né, de ter esse fluxo principal, assim, concentrado de bile. Mas não vai impedir a produção de bile e não vai também impedir a digestão de gorduras. Vai apenas retardar, vai tornar o processo mais lento, mais demorado e até menos eficiente. A questão 68 é uma questão de genética. Ela vai trazer aqui Mendel, mas o resultado é justamente algo que não operou de acordo com a lógica mendeliana de herança. Então a questão vai justamente explorar isso, né? Alternativas à herança mendeliana. A herança mendeliana ela operava da seguinte forma: você tinha um gene determinando uma característica. Então você tinha gene assim, a gente coloca hoje em gene. Ele falava de fatores, enfim, elementos, sei lá. Mas basicamente você tem um gene
operando uma característica. Então tinha um gene para cor verde, um gene para cor amarela, enfim, vocês devem já ter estudado alguma coisa sobre isso. E tinha também ali, né, a lógica da dominância, né? E tinha as leis de Mendel, que colocaram essa palavra leis na boca dele, né? Ele nunca falou de lei, ele falava de hipóteses, de observações. Mas basicamente assim, tinha o que a gente hoje em dia chama de lei, né? A lei da segregação de fatores. Então, nas células dos seres vivos, você tem ali dois fatores, e na formação de gametas esses fatores se separam. E também tinha a lei da, da distribuição independente desses fatores nos gametas. Então, eles se separam na formação dos gametas e se distribuem nos gametas de forma independente. Essas são as duas leis de Mendel. E mais a questão da dominância, né? E basicamente é que eles fizeram um experimento, eles pegaram linhagens puras, né, de uma planta com baixa estatura, que a gente consideraria então sendo o homozigoto recessivo. Pegaram uma planta de alta estatura, então a gente pode considerar ela o homozigoto dominante, e esperavam numa F1, de acordo com a lógica mendeliana, esperavam encontrar a prole, né, de F1 com alta estatura, se é que essa aqui era a característica homozigota dominante. No entanto, a prole de F1 veio com uma estatura mediana, intermediária, entre 6 e 1, 0,8. Isso aqui já é, né, algo que dissoa, que não está de acordo com Mendel. E aqui eu estou falando de padrão de herança, tá? Ok, mas eles pegaram F2, cruzaram, pegaram F1, cruzaram, né, resultou na F2, e aí vieram esses dados aqui. Veio essa tabela, né? E isso aqui, se a pessoa traçar um gráfico disso aqui, vamos ver o que acontece. Bom, enfim, qual foi a conclusão que eles chegaram a partir dessa observação aqui? Vamos logo para o resultado. Se você traçar um gráfico, você chega nisso aqui. Uma curva de Gauss, né, uma curva de normalidade, uma bell shape, sei lá, tem vários nomes. Isso aqui é o que se espera de uma herança quantitativa. E a herança quantitativa, ela discorda, ela sai, né, da lógica mendeliana de herança, porque Mendel, lembre, pensava em um gene e uma característica. Aqui, na herança quantitativa, a gente vai ter mais de um gene atuando em conjunto, um dando força para o outro, para produzir mais ou menos de uma determinada característica. No caso aqui, é a altura. Então, quanto mais genes na forma homozigota, né, você vai construindo ali um fenótipo mais alto. Quanto menos genes na forma. Quanto mais genes na forma homozigota recessiva, você vai ter então plantas mais baixas. Então, assim, você tem vários genes atuando ao mesmo tempo, e quanto mais desses genes estiverem na forma homozigota dominante, a planta seria mais alta. E aí, claro, tem as formas intermediárias, né? Porque você vai ter ali as formas intermediárias, né? Heterozigotas e tudo mais. Portanto, ela é definida por mais de um gene, é uma herança poligênica, quantitativa. Repara que a letra A coloca não segue as leis de Mendel. Ela segue as leis de Mendel. Cada um desses genes que está envolvido na herança quantitativa, individualmente, eles vão estar seguindo uma, uma lógica, né, um padrão mendeliano de herança, de homozigoto recessivo, dominante. Né? Para cada um dos genes individualmente, você consegue discriminar eles a partir da lógica mendeliana. Então, eles seguem as leis de Mendel de, uh, de segregação e de distribuição independente. Tudo isso, inclusive, de dominância. A letra B coloca aqui, ela não é herdada, e sim ambiental. O ambiente, ele tem influência no fenótipo. Né? Se você tem o genótipo para ser alto, mas você não recebe a alimentação e a nutrição adequada na infância, etc., você não desenvolve essa altura, certo? Então, assim, sim, o ambiente tem a ver com os padrões fenotípicos de herança contínua, né, que a gente fala, fenótipos contínuos, mas dizer que não é herdado estaria errado, porque também tem componente genético. Certamente existem genótipos que atuam em dar mais estatura ou menos estatura, no caso aqui da planta, né? Enfim. Não dá para falar de herança mitocondrial, enfim, definida por um gene com vários alelos. Isso aqui seria polialelia e aí o padrão é outro. Então, assim, daqui dessa questão, acho que vale a pena, né? Quem quiser dar uma estudada, ver o que é a polialelia, que aí já é um outro padrão. A gente pode falar, dar um exemplo, os tipos sanguíneos do ser humano mesmo. É um exemplo de polialelia. É um gene com várias versões de alelos. E uma outra coisa que eu queria puxar desse assunto aqui, assim, eu sei que esse aqui é um tema super complexo. E toda vez que eu chego num tema complexo assim, e eu sei que eu não vou poder aprofundar muito, mas eu coloco leituras na descrição aí do vídeo para quem quiser se aprofundar um pouco mais. E vocês sabem, né? Tem diversos sites aí que tem matéria para pessoa estudar, tem videoaulas no YouTube. Eu vou colocar algumas leituras assim que eu acho que a pessoa não necessariamente iria atrás dela, sabe? Uma coisa assim que tá no meu repertório de repente,
mas que eu acho assim, que o grande público de repente não chegaria lá. Então eu coloco na descrição para compartilhar com as pessoas algo que de repente foi importante para mim num determinado momento da minha formação, coisas desse tipo. Então eu vou colocar alguns links, eu vou mostrar os sites e tem um detalhe que eu quero explicar, aproveitar, né? Porque é um tema que eu já queria tocar nesse assunto já há algum tempo, mas é um tema polêmico, então assim, a gente pode falar disso de forma bem cautelosa aqui. Bom, um dos sites que eu vou colocar o link então é esse aqui, é uma leitura bem rápida, bem simples, em inglês, mas super legal, assim, super... E aqui ele fala sobre Galtonian Patterns of Inheritance, só para explicar um pouquinho, né, sobre a diferença entre a herança mendeliana e essa herança de características contínuas, quantitativas. Foi um tema que foi trabalhado ali por Galton, contemporâneo a Mendel, né? Mendel estava trabalhando em características discretas e Galton estava preocupado já com essa coisa assim da altura humana, por exemplo, né? Claramente a herança mendeliana não era apropriada para lidar com esse tipo de características. Então outros caras começaram a pesquisar a partir de uma outra perspectiva. Vou colocar um link para esse site aqui também. Esse aqui já é uma leitura um pouquinho mais conceitual, já é mais elaboradinho, mas ainda assim também é bem fácil de ler, bem acessível. E acho que ele trata aqui do tema de forma bem completa. Mas um texto que eu acho que realmente, em relação a esse tema, é muito interessante. Esse texto aqui, ele é uma espécie de uma revisão, assim, histórica, do trabalho de Ronald Fisher. O Ronald Fisher foi o cara que ele fez meio que a conexão, assim, entre a herança mendeliana e essa herança quantitativa. Ele pegou os dados quantitativos e observou que se você pegasse gene por gene individualmente, você conseguia extrair deles herança mendeliana, né? A lógica mendeliana de herança. Então isso foi uma coisa muito importante nos avanços da genética ali no começo do século passado. E eu acho que é uma leitura super legal, agrega muito para quem gosta do tema. Não é todo mundo que vai querer ler, então assim, né, ok. É, mas eu tô querendo falar disso aqui justamente para indicar uma coisa para vocês, assim, uma coisa que vocês não devem fazer, ok? Nunca façam isso que eu vou falar para vocês agora. Esse texto aqui, por exemplo, você teria que pagar para ler ele. Você pode fazer um registro no site, Gestor, tem outros também que cobram um registro. Você faz o registro e eles te dão uma cota por mês, né, que você pode ler de graça. Então você poderia se registrar nele e fazer a leitura desse arquivo aqui de graça, baixar o arquivo e ler gratuitamente, porque tem uma cota mensal que você pode ler de graça. Mas, inclusive dá para fazer o login pela conta do Google, é super simples, tá? Então a pessoa fazendo aqui o procedimento de criar conta e tudo mais é super simples. Tem gente, e eu não recomendo que vocês façam isso, que eles vão fazer uma coisa, digamos assim, né, é mais fácil, né, é mais objetivo, que é o seguinte: eles vão copiar esse endereço aqui, doi.org, então você vai copiar, sempre que tiver escrito doi aqui, você pode copiar tranquilamente. Aí você vai vir no Google e vai pesquisar no Google, Where is Sci-Hub Now? SCIHUB Now. Aí a pessoa pesquisa, né? Faz a pesquisa e vai chegar aqui nesse primeiro link logo, tem um site. Seguinte, esse Sci-Hub, ele é um site que é controverso porque ele faz uma coisa que muita gente não gosta. Ele dá acesso gratuito para pessoas, né, à literatura científica que muitas das vezes teria que ser pagar para ler. E ele faz um esquema lá, utilizando servidores particulares lá, que dá para a pessoa o acesso gratuito ao texto. Isso é controverso, ok? Por isso que eu digo, não façam isso. Eu venho nesse site aqui, nesse primeiro link, SciHub, quer dizer, eu não, né? Quem faz isso, vem nesse primeiro link aqui, que vai... Esse aqui não é o site. Qual é o problema? Esse site, por ser ilegal, ele vive sendo derrubado, o servidor deles vive sendo derrubado. Então ele tem sempre que estar colocando num servidor diferente. Então eles criam logo um monte de servidores backup, que eles chamam, para ter logo assim, uma cópia de emergência, né? Caso um servidor seja derrubado, eles já têm outro lá para o site ficar no ar. Então a pessoa vai clicar nesse link aqui e vai para o site. Eu vou mostrar para vocês. Aí a pessoa vem parar nessa página aqui. Isso aqui não é o Sci-Hub ainda, tá? Isso aqui é um repositório, digamos assim, de links, backup, que todos eles vão levar para o Sci-Hub. Tudo que está escrito Sci-Hub vai para o Sci-Hub. Tem uns também de outros sites, LibGen, que dá para baixar livro de graça. Tudo isso aqui é controverso, não façam isso. Basicamente a pessoa pode clicar nesse primeiro link aqui, sci-hub.org, e aí sim a pessoa vai para o Sci-Hub. E eu vou mostrar para vocês o Sci-Hub. Fazendo todo esse caminho que eu coloquei aí, a pessoa vem parar nesse site aqui, que é o Sci-Hub. Agora sim, é o site. SCI-HUB. Aqui a pessoa cola aquele DOI que ela copiou lá no site, onde tinha o texto que você teria que pagar para ler. A pessoa cola ele aqui e clica Open. Eu não vou clicar porque eu não quero me filmar cometendo uma infração, né? Enfim, é algo que pelo menos é moralmente questionável. Muitas pessoas fazem, tá?
Se eu clicasse aqui no Open, eu iria abrir o arquivo com aquele texto lá, sem precisar me registrar no site, sem precisar pagar nenhuma tarifa para ler o texto. Então eles colocam aqui, né, para remover as barreiras no caminho da ciência. É uma forma que eles encontraram de popularizar o conhecimento científico que está ainda muito restrito, né, na mão de pessoas que podem pagar. Para ser justo, aqui no Brasil, se você estuda numa universidade federal, por exemplo, você vai ter lá um programa do governo que te dá acesso gratuito à literatura científica em muitos sites. Nem todos. Então, assim, o Sci-Hub é uma forma de... Você consegue, em qualquer site, qualquer periódico, Nature, Science, Science Direct, enfim, muitos outros, você consegue pegar qualquer arquivo e baixar de graça utilizando esse site aqui. Mas eu recomendo não façam isso, porque isso aqui é algo pelo menos moralmente questionável, tá? Tô só colocando, assim, né, a ideia geral aqui. E com isso aqui você poderia baixar aquele arquivo lá sem precisar se registrar no site, sem precisar pagar nada. Mas é claro que vocês não vão fazer isso porque vocês, né, são pessoas honestas e tudo mais e não vão fazer isso. Claro que não vão. Enfim, questão 71. Essa questão aqui ela vai falar sobre uma experiência muito comum que a gente faz até na escola mesmo, que é para você extrair DNA de frutos, por exemplo, banana, enfim. Você consegue extrair o DNA, por exemplo, de uma banana, um morango, acabam sendo os mais usados mesmo, por ser acessível, né, por ser algo fácil de manusear e barato. E aí você vai utilizar ali uma série de componentes, como por exemplo detergentes, né, sal de cozinha, álcool, uma peneirinha para fazer para coar, né, para tirar a polpa e deixar só o DNA realmente. Basicamente o que você vai fazer é você vai destruir mecanicamente as membranas celulares. Nisso que quando você destrói a membrana, por exemplo, do núcleo, o DNA escapole. E enfim, milhões de células, bilhões de células, vai ter muito DNA que vai escapulir. Aí você vai utilizar ali outros componentes que vão agrupar esse DNA pelas características, pelas propriedades dele, né? E depois você vai utilizar um outro componente que vai causar a precipitação desse DNA. E quando você peneira, quando você, né, coa o resultado todo ali, você vai ver que vai ficar um precipitado de DNA. Procure aí no Google, deve ter algum vídeo explicando passo a passo, eu não posso também ficar aqui dando muito detalhe. Mas procure aí no Google, extração de DNA banana ou morango. É super simples, é super fácil. E você vai ter ali no final um precipitado de DNA, só para observar mesmo. Mas o que a questão quer saber? Qual é o papel do detergente nessa experiência? Bom, pensa que a membrana celular ela é composta essencialmente por fosfolipídios, então lipídios, né? Próximos ali das gorduras e tudo mais. E o que o detergente faz com gorduras, lipídios, etc. O papel dele é romper as membranas celulares para a liberação do DNA em solução. Então o detergente vai reagir ali com os lipídios da membrana, causando o rompimento delas e liberando o DNA, como a gente tinha discutido. Eu só coloquei essa figurinha aqui porque no texto ele coloca que DNA é uma molécula de fita dupla, né, dos seres vivos. Isso aqui não tem nada a ver com a resolução da questão. É só para trazer, né, a memória que o genoma de alguns vírus, bacteriófagos, o genoma é de DNA de fita simples. Então o DNA também pode ser uma fita simples, tá? Mamíferos, enfim, vegetais, animais, vegetais, eucariontes em geral e até procariontes, o DNA vai ser uma fita dupla, né? E em algumas linhagens de vírus, que a gente pode até discutir se são ou não seres vivos, você pode também ter o DNA de fita simples. Eu só queria realmente tocar nesse assunto para trazer a memória. Não sei se todo mundo assistiu os vídeos passados. Lá no primeiro vídeo de 98 eu já toco nesse assunto. Então eu gosto de ficar comentando de novo, que é pra pessoa sentir vontade de pesquisar mais e ler mais sobre diferentes tipos de genomas, né, de vírus, por exemplo, que é um tema muito importante e interessante. A questão 76, objetivamente falando, ela traz aqui um tema da ecologia, cadeia alimentar. Ela diz qual é essa cadeia alimentar, começa com fitoplânctons, produtores, né, copépodos, consumidores primários, sardinhas, consumidores secundários, e atuns, consumidores terciários. Ela vai dizer ali que vão ter algumas alterações nesse ambiente, vão ser introduzidas águas-vivas, que se alimentam de copépodos, então eles vão estar aqui no mesmo nível das sardinhas, consumidores secundários. E essas águas-vivas não são consumidas por ninguém. Então os atuns comem sardinhas, mas não comem águas-vivas. Então a água-viva come copépado, a sardinha também come copépado, mas o atum come a sardinha e não come água-viva. Além disso, vai ter uma sobrepesca de sardinha nesse ambiente. Então, além da introdução da água-viva, vai ter sobrepesca de sardinha. Qual vai ser o efeito disso nessa dinâmica ecológica aqui? O que vai diminuir? O comando está querendo saber. Alguma coisa vai diminuir. O que vai diminuir? A população de atuns, né? Em consequência da diminuição da população de sardinhas, que era, nesse esquema aqui, a única fonte de alimento para o atum. Então, o esquema geral ficaria assim: a população de copépodos, a gente não sabe se ela aumenta ou diminui, então na dúvida ela fica igual.
A população de águas-vivas aumenta porque elas estão sendo introduzidas, então você coloca, né, considera que houve um aumento de águas-vivas naquele ambiente. A população de sardinhas vai diminuir por causa da sobrepesca, e como a sardinha era alimento para o atum, a população de atum vai ficar sem alimento, então também vai diminuir por conta de não ter alimento. Então a lógica, né, a dinâmica seria mais ou menos essa aqui. A questão 80, um assunto que também eventualmente surge, né, no combate ali a algumas doenças agindo na população de vetores, por exemplo, a dengue, né, a febre amarela, enfim, chikungunya, todas elas são transmitidas por esse tal de Aedes aegypti. E, eventualmente, os cientistas ficam buscando alternativas biotecnológicas para influenciar na diminuição das populações desse inseto vetor, não para exterminar o vetor da face da Terra, mas para controlar as populações deles, principalmente nos períodos de maior de aumento de casos dessas doenças, né? Período chuvoso e tudo mais. Então eles manipularam geneticamente os machos de Aedes aegypti e fizeram com que inseriram nele um gene modificado que não permite que a prole dele se desenvolva, então mata a prole. Então ele tem uma prole, mas essa prole não vinga, ela morre antes de completar o desenvolvimento. Bom, com o emprego dessa técnica, o número de casos de dengue diminui. Por quê? Aí ele vai dar aqui algumas alternativas. Porque os machos modificados não obterão sucesso reprodutivo, no sentido de que eles vão ter uma prole, mas a prole não vai vingar, então ele não vai ter sucesso reprodutivo. Ele vai conseguir se reproduzir, mas a prole não vai vingar, não vai amadurecer, né? Não vão surgir novos indivíduos reprodutivamente viáveis, né? Dessa cópula, dessa prole que vai surgir dele. Então a letra A já coloca aqui: machos modificados não conseguirão fecundar as fêmeas. Eles conseguem, tanto que existe uma prole, mas essa prole morre, ela não completa o desenvolvimento, certo? E a letra E coloca: o número de machos modificados crescerá. Não, você vai colocar ali uma quantidade desses machos e vai torcer para eles conseguirem se reproduzir de forma mais eficiente e maior quantidade do que os machos normais. Porque quanto mais machos modificados conseguirem uma fêmea e fecundarem essa fêmea, menos machos normais vão conseguir também. Então você teria mais prole defeituosa do que prole normal. Então, mas o número de machos não vai crescer porque você só vai colocar ali uma quantidade deles, eles eventualmente vão se reproduzir e morrer. Né? E a prole que vem deles não vai completar o desenvolvimento para se reproduzir também. Então esse gene não vai ser transmitido, ele não vai se fixar na população, ele vai ser transmitido, ele vai provocar ali a morte da prole, mas ele nunca vai se fixar ou aumentar de frequência na população. A gente pode até dizer que ele aumenta de frequência na população, mas como esses indivíduos não vão se reproduzir, porque eles nunca vão completar o desenvolvimento, é complicado, né? Porque você vai ter ali um recorte temporal da população que vai ter um aumento desse alelo modificado, mas ele não vai realmente assim estar, sabe, sendo transmitido para outras gerações além da F1. Então, assim, é bem complexo, mas basicamente é isso. A questão 82 eu nem vou perder muito tempo nela porque também na prova de 2012, que a gente viu, a aplicação regular. A questão 48 falava exatamente disso aqui. Eles praticamente copiaram e colaram a questão, brincadeira, né? Mas a resolução é a mesma. Crescimento de massa, leveduras, fermento. O que está acontecendo ali? Formação de dióxido de carbono, gás carbônico, CO2, no processo ali de fermentação. Para não dizer que eu vou passar por esse tema batido, vamos colocar aqui, ó, alguns esqueminhas, tá? Isso aqui é o que a gente pode chamar de via bioquímica fermentação alcoólica. Então aqui tem a visão geral super resumida, você tem a glicose sendo transformada em piruvato. O piruvato, quando é descarboxilado em acetaldeído, libera o CO2, tá vendo? Então é aqui que está o CO2 que faz a massa crescer. Aqui já é uma visão geral já mais detalhada, né, com mais formas intermediárias. Então glicose, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, a glicólise normal que a gente já está acostumado. Eventualmente vira piruvato, que é descarboxilado, então libera CO2. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, tá vendo? Só que mais detalhado. Vira acetaldeído, que depois vira etanol. E aqui é o esquema da descarboxilação do piruvato, como se tivesse assim, enfatizado, né? Então aqui você tem o piruvato, aí vai passar pela enzima, piruvato descarboxilase, vai descarboxilizar, será que vai sair? O piruvato, né? Liberando CO2, vai formar acetaldeído. Esse acetaldeído vai passar ali por um processo também enzimático, né? Álcool desidrogenase, que vai oxidar NADH para formar etanol. Então, assim, só para dar um apanhado geral, isso aqui, claro, a pessoa tem que pegar e ler. A pessoa tem que estudar muito, tem que assistir videoaula, tem que aprofundar e eventualmente até memorizar algumas coisas, né? Mas, assim, basicamente aqui o que tem que tirar daqui? O CO2 sendo produzido aqui, ó, na etapa de descarboxilação do piruvato, tá?
Enfim, esse aqui é o mais importante, porque é esse CO2 que vai atuar ali no crescimento da massa durante a fermentação. A questão 84 é uma outra questão que eles deram Ctrl+C, Ctrl+V lá na prova de aplicação regular, né? Claro que não é, mas a resolução também era muito semelhante. Aqui é conservação de alimentos, né? Protegendo os alimentos contra a ação de micro-organismos, bactérias e fungos. E para preservar esse alimento, então, você pode usar sal de cozinha, NaCl. Aí a pessoa já meio que pega, né, que isso aqui tem a ver com osmose, certo? Enfim, o que esse NaCl está fazendo para proteger esse alimento da ação de bactérias e fungos? Desidratando as células das bactérias e dos fungos, que é o processo de osmose, né, que a gente está acostumado, que a gente já discutiu. A água ela tende a passar do meio menos concentrado para o mais concentrado. Quando você coloca o sal de cozinha, o NaCl, você torna o meio extracelular hipertônico e a água das células tende a sair da célula e isso mata os micro-organismos. Então tá aqui, né, o meio mais concentrado chupando a água do meio menos concentrado. Isso é a osmose. A questão 88 vai falar também sobre cerrado, lá na aplicação regular de 2012. A gente também falou de cerrado, mas falou sobre a gema apical, né, uma determinada cobertura de pelos na gema apical para proteger possivelmente de fogo. E aqui ele vai falar sobre adaptações nas raízes, né, tanto os troncos retorcidos como raízes profundas. Mas qual seria então a estratégia, né, a importância dessa estratégia de raízes profundas em plantas do cerrado? O cerrado é um bioma que tem uma época do ano que fica bem seco, e essas raízes profundas, então, elas podem ter alguma coisa a ver com acesso à água. Então, possibilitam a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca. Então, está aqui um desenho, não é uma imagem real. É uma figura que eu peguei aleatoriamente na internet com uma árvore com uma raiz bem profunda, pegando água lá no lençol freático profundo, né? Quando essa região aqui do solo está mais seca, tem menos água disponível. Essa árvore aqui com a raiz profunda consegue pegar água lá da região profunda, né? Dos lençóis freáticos mais profundos. Então, assim, o cerrado, de novo, sempre aparecendo com algum enfoque diferente, né? Todas as adaptações do cerrado ao fogo, a estresse hídrico, a problemas com disponibilidade de água, né? O Enem está sempre focando em algum desses problemas. E a questão 89, que é a última, é uma daquelas questões de dilema social, ambiental, etc. Você vai ter ali uma aldeia de pescadores, nesse local onde tem essa aldeia de pescadores, estão querendo construir uma indústria que vai poluir o meio ambiente, né? E se esse ambiente for poluído, teria então prejuízos à atividade de pesca desses pescadores. E isso geraria então um conflito de interesses. Como é que você pode resolver isso de forma a resguardar o direito dos pescadores, da população, né? A ter um meio ambiente saudável, né? Não poluído, mas ao mesmo tempo assegurar também que a indústria possa também atuar naquela área, uma vez que a indústria também gera empregos, né? Gera aquecimento da economia e tudo mais. É uma atividade também importante. Então, como é que você gerencia esse conflito de modo que cada um sacrifique um pouquinho, mas no final das contas todo mundo ganha? Então, você quer uma maneira adequada, do ponto de vista social e ambiental, ok? De minimizar a poluição da água. Ou seja, a indústria ela vai ser instalada a ponto final. Mas como é que você pode, então, minimizar esse conflito? Fazendo alguma coisa para evitar, né, para minimizar, para diminuir, ou até mesmo para impedir completamente a poluição da natureza pela indústria. Destinação apropriada dos efluentes líquidos. Então, ao invés de você jogar um efluente líquido poluído diretamente no mar, ou numa lagoa, ou, enfim, nos córregos, você primeiro trata esse efluente líquido e depois destina ele de forma correta, né? Enfim, libera ele já numa forma tratada para o meio ambiente, provocando menos perturbações, menos impactos. Nesse tipo de questão, a gente tem que evitar as radicalidades, né? Aquela coisa de não deixa a indústria ser instalada, ou então não, remove a população dali e deixa a área toda para a indústria poder. A gente tem que evitar esse tipo de alternativa. A gente tem que tentar pegar a alternativa mais equilibrada, né? Que de certa forma, respeita o meio ambiente, mas também respeita uma iniciativa, enfim, econômica, que vai também trazer algum tipo de benefício para a população. Bom, essa foi a última questão. Tivemos muitos temas, uma prova bem extensa, bem rica em conteúdo, em discussões que a gente conseguiu levantar. Enfim, nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2013.